Bom dia, querido aluno, querida aluna. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe me dizer o que são funções sobrejetoras, injetoras e funções bijetoras? Pois esse é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos estar definindo o que são esses tipos de funções. São funções bem importantes de nós conhecermos essa definição para toda vez que falarem por aí, uma função sobrejetora, uma função injetora, a gente já sabe exatamente o que significa. Então vamos começar falando sobre o que são funções sobrejetoras. Bom, aqui já está escrita a definição, mas vamos começar sobre a ideia. Lembra que lá quando a gente estava trabalhando, começando a falar sobre funções, a gente desenhava aqui o conjunto A de um lado, o conjunto B do outro, e esses conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. Eles tinham lá os seus pontos, né? Cada um tem lá os pontos no domínio, tem os pontos no contradomínio. E a gente falou, para ser função, para eu ter aqui uma função f, eu preciso garantir que todo ponto, todo cara que está aqui em A, vai ter uma seta saindo dele e chegando em algum lugar de B. Então, para ser função, eu preciso ter seta saindo de todo lugar aqui de A, né? Aí, a princípio, não precisaria chegar em todos os pontos de B, não precisaria chegar apenas uma seta nos pontos de B, pode ter que nem esse caso que está acontecendo, esse pontinho aqui de B, tem duas setas saindo de A e chegando aqui nesse ponto. Tudo bem, isso ainda é função, mas eu precisava garantir que todo ponto de A chegasse em algum ponto aqui de B. Aí, o que a gente vai definir como sendo uma função sobrejetora? É quando acontece isso que eu desenhei aqui. Em todos os pontos de B foram atingidos. Existem setas chegando em todos os pontos de B. Não tem, por exemplo, pontos aqui sobrando. Porque a gente já discutiu, né? Quando isso acontece aqui, ainda assim, mesmo que saiam de todos os pontos de A, saem setas de todos os pontos de A, pode não chegar setas em todos os pontos de B. Quando isso acontecer, quando chegar efetivamente em todos os pontos de B, em cada ponto de B é a imagem de algum elemento lá no domínio, lá no conjunto a gente vai falar que nesse caso aqui, essa função f é uma função sobrejetora. E aqui, né, isso é o que traduz aqui, isso é o que significa essa definição aqui em cima, o que está escrito aqui. F de A em B é sobrejetora quando, para qualquer valor y em B, ou seja, para qualquer ponto, para qualquer valor que está ali no meu contradomínio, existe algum x pertencente a A, existe algum x no domínio dessa função f, tal que a imagem de x por essa função f vai ser exatamente esse ponto y. Tá? Então, essa é a função sobrejetora, essa é a definição da função sobrejetora, quando todos os pontos do contradomínio são imagem de algum ponto, de algum valor no domínio. E aí, o que vai ser a função injetora? Vamos fazer a mesma lógica. Vamos desenhar aqui um conjunto A, um conjunto B. O diagrama de Venn é bem interessante para a gente interpretar o que são essas funções sobrejetora e injetora. Aí lá, o conjunto A tem os seus pontinhos, o conjunto B tem os seus pontinhos. O que vai ser uma função f aqui de A em B injetora? F vai ser injetora quando cada ponto de A chegar em um ponto de B e só esse ponto de A vai chegar nesse ponto de B. Não vai acontecer aquele caso igual aconteceu aqui em cima de saíram setas desse ponto aqui em cima, saíram setas desse ponto aqui e elas chegaram no mesmo ponto. Agora, cada seta vai chegar em um ponto diferente. Então, essa aqui vai sair daqui, chegar ali, essa vai sair daqui, chegar ali, essa sai daqui, chega aqui, essa sai daqui, chega aqui. Isso vai ser uma função injetora. Em palavras, qual que é a definição disso? F de A em B é injetora quando, para quaisquer x1 e x2 pertencentes ao domínio da F, qualquer x1 e x2 pertencentes a A, se esse x1 for diferente do x2,
Então a imagem do x1 vai ser diferente da imagem do x2. Lembra lá no nosso exemplo do mercado, que eu já falei em algumas aulas aqui anteriores? Se eu pegar no mercado a função que para cada produto atribui o valor desse produto, a gente viu que poderia acontecer no caso, o arroz está ao mesmo preço do feijão. Então eles são produtos, são itens aqui do domínio diferentes, mas que têm a mesma imagem. Quando a função for injetora, eu vou estar falando que para cada produto aqui do meu mercado, e cada produto vai ter um preço específico, não vai ter nenhum outro produto com o mesmo preço, com o mesmo valor. Então, isso é o que acontece. Essa é a nossa definição de função injetora. Quando não vai ser mais possível duas setas estarem chegando no mesmo ponto aqui do nosso contradomínio. Se eu parto de pontos diferentes, eu obrigatoriamente vou chegar em pontos diferentes. Tá? E agora com essas duas definições, nós conseguimos definir agora o que seria uma função bijetora. A função bijetora nada mais é do que uma função que é tanto sobrejetora quanto injetora ao mesmo tempo. E se a gente for desenhar aqui como os diagramas de Venn, como que você acha que vai ficar representado esse tipo de função? Eu vou ter aqui no conjunto A os meus pontos. No conjunto B eu vou ter lá também os meus pontos. Se ela é bijetora, em particular ela é injetora. Então, se sai de um ponto diferente, tem que chegar em um ponto diferente. Duas setas não podem chegar no mesmo ponto. E como ela é sobrejetora, todos os pontos do contradomínio têm que ser imagem de algum ponto do domínio. Então, uma função sobrejetora, uma função bijetora, vai ter essa cara bonitinha aqui. Tá vendo? Todos os pontos do contradomínio são imagens de alguém, tem alguma setinha chegando neles, e cada setinha chega em um ponto diferente. Não tem duas setas apontando para o mesmo ponto. Então, essa que vai ser a carinha aqui de uma função bijetora. Ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Tudo ao mesmo tempo, ela satisfaz as duas condições. O que mais que é interessante falar? É interessante também a gente falar o seguinte: se a gente tomar aqui um plano cartesiano aqui e desenhar uma função, lembra que na aula passada a gente viu que se a gente desenha uma curva aqui no plano e a gente percebe que ao traçar linhas verticais aqui em alguma dessas linhas, cortar o gráfico, cortar essa curva em dois pontos, então isso não pode ser o gráfico de uma função. Agora, outra coisa que a gente pode analisar a partir dessa história de traçar linhas é o seguinte: se eu tiver uma curva e eu traçar, agora eu não vou traçar mais linhas verticais. Isso aqui é uma função, se eu traçar linhas verticais ela só vai cortar em um ponto, mas agora eu vou traçar linhas horizontais. Por quê? O que vai acontecer? Se uma linha horizontal cortar essa curva em dois pontos ou mais, por exemplo, essa daqui está cortando essa curva em 3 pontos, pelo menos aqui os 3 pontos que a gente está vendo. O que a gente pode afirmar sobre essa função? A gente vai conseguir afirmar que ela não é injetora. Por quê? Porque se a gente pegar esse valor de x aqui, digamos um x1, esse valor de x aqui, um x2, e esse valor de x, que estaria mais para cá, o x3, a imagem desses 3 valores é igual, porque a altura do gráfico nesses 3 valores é a mesma. Portanto, não acontece isso que a gente pediu aqui como função injetora. Se pontos são diferentes, então as imagens são diferentes. Então isso aqui não é injetora. Não é injetora. Certo? Agora, se a gente tivesse uma outra curva que fosse desse jeito aqui, meu Deus, fosse desse jeito aqui, digamos, ela é assim, uma curva bonitinha, vai. E aí a gente traça aqui, ó, linhas horizontais. Cada uma dessas linhas horizontais vai cortar essa curva em um único ponto. Só um ponto. Então isso aqui, a partir desse gráfico, dessa função, a gente consegue falar que ela é injetora. Então, se lá para analisar se era função ou não, a gente fazia as curvas, as linhas verticais para contar quantos pontos está intersectando,
a gente sabia dizer se era função ou não. Aqui, se a gente fizer linhas horizontais, a gente vai saber se a função é injetora ou não. Certo? Tá bom? Então, essa é a nossa definição de o que são funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Mantenha essas definições frescas aí na sua cabeça, juntamente com também as definições das aulas passadas, né? Função de o que é definição de função limpa, definição de função par e também essas análises dos gráficos de funções, porque amanhã, na aula de amanhã, vai ser uma aula de exercícios e a gente vai aplicar todas essas definições, essas coisas que nós temos estudado sobre funções. Vejo vocês nessa próxima aula. Até lá!